Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar nos eventos aí da ASAGOL. E estou vendo aqui muitos conhecidos, outros que eu não vi, mas sejam muito bem-vindos. E eu vou procurar falar um pouquinho para cada um de vocês. Pessoal da Esquadrilha da Fumaça, sejam muito bem-vindos. Tem uma referência também para vocês durante a palestra. Pessoal de faculdades, escolas de aviação. E, ao final, algumas referências também aos nossos colegas da ASAGOL. O tema é muito abrangente e, para falarmos em profundidade, seriam necessários alguns dias. E nós temos 15 minutos. Então, a continuidade dessa palestra, quem vai dar são vocês mesmos, através de pesquisas. Tudo muito bonito, mas a nossa profissão ela é cercada de vários riscos para a nossa saúde. O site da IFOLPA refere-se aos pilotos de jato como uma categoria tão exposta como mineiros de mina de urânio, ou seja, é um tanto insalubre, como nós veremos a seguir. Referências, eu falei que eu não vou falar tudo, porque não tenho tempo, mas eu cito aqui para vocês algumas fontes importantes de pesquisa, como o próprio site do FAA, da NASA, site da IFOLPA, bastante importante, da ICRP, International Commission on Radiological Protection, e do CDC NIOSH americano. Temos também aqui a Organização Mundial de Saúde, a ICAO, a IATA, e vários organismos da União Europeia, e a Skybrary também tem inúmeras pesquisas publicadas com livre acesso para qualquer pessoa. E cá temos nós uma infinidade de fatores agressivos da profissão de aeronauta. Quem seriam os aeronautas? Segundo a nossa legislação, todo aquele que exerce uma função a bordo, seja piloto, comissário, engenheiro de voo, ou mesmo acompanhante de carga, ou seja, exercer uma função remunerada a bordo, é um aeronauta e está exposto a diversos fatores agressivos. Quem dos presentes está cursando faculdade ou irá fazer um TCC, ou mestrado, ou doutorado? Por favor, levante a mão. Bom, se vocês não escolherem ainda o tema, aqui nós temos pelo menos 20 e tantos temas que podem servir para um TCC, ou um mestrado, ou até um doutorado. Nós temos radiações ionizantes, temos radiações UVA, UVB, radiações de radiofrequência. Eu vou ter que ler porque eu não decorei a lista toda, é muito comprida. Exposição a campos eletromagnéticos, ruídos de alta intensidade, efeitos da aceleração. E os nossos queridos amigos aí da Esquadrilha da Fumaça conhecem muito bem esses efeitos. Estão sujeitos constantemente a eles. Nós também temos, em menor intensidade, e temos a exposição à vibração e até a raios laser. É comum sermos atingidos por raios laser aí de alta intensidade, que podem danificar os nossos olhos. Qualidade do ar de cabine. Teoricamente, seria tudo perfeito, ar filtrado, tudo bonitinho, mas será que essa aeronave está tendo uma manutenção eficiente? Será que esse ar de cabine realmente ele chega até os nossos pulmões como teria que chegar? Temos os riscos biológicos. Trabalhamos muitas vezes em ambientes confinados, pessoas com problemas de saúde. Temos a síndrome aerotóxica, é muito bem estudada aí pelos colegas da Abrapac, que tem um trabalho publicado, inclusive, no seu site, onde o sistema de pressurização da aeronave
pode ser contaminado com elementos, principalmente do óleo dos motores, que são altamente tóxicos quando vaporizados. Temos também problemas de pressurização, ou seja, somos pressurizados e despressurizados a cada voo. O organismo realmente não foi programado para isso, há um dano. E esse dano pode ser no ouvido, pode ser uma sinusite. Temos a hipoxia leve, nós voamos numa atmosfera reduzida, sofremos o efeito da hipoxia e, eventualmente, efeito da descompressão. Pesticidas, quem voa na agrícola não precisa nem falar. E a lista vai embora. Distúrbios do ciclo circadiano, riscos biológicos, distúrbios musculoesqueléticos, muito problema de coluna em tripulantes, fadiga, estresse, uma propensão a uma maior probabilidade de câncer, principalmente devido à exposição à radiação ionizante, e isso também afeta a saúde reprodutiva dos nossos descendentes. Ao fundo dá para ver ali o espectro eletromagnético. Nós somos expostos praticamente a todo ele. Mas o principal é a radiação ionizante. E nós somos expostos a vários fatores, a várias fontes de radiações ionizantes. As duas principais, que eu vou comentar ligeiramente aqui, radiação cósmica e os raios, radiação dos raios e terrestrial gamma ray flashes. Quem entre os presentes já ouviu falar em radiação cósmica? Pouca gente, né? Ela foi descoberta em 1912 por esse cidadão que acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física. A radiação cósmica é um fenômeno que nos atinge com alta energia e intensidade, uma radiação muito potente, muito penetrante, vinda do Sol e das profundezas aí do universo. E quando atinge a nossa atmosfera, principalmente nas altitudes de voo das atuais aeronaves comerciais, ela se amplifica. Sofre um fenômeno aqui chamado Cosmic Ray Showers, que é uma verdadeira chuva de maldade, diversas partículas, nêutrons, prótons, raio-x, raio gama, tudo isso é recebido em altitude. E, resumidamente, nós recebemos, então, de 2 a 5 milisievert. Depois eu explico o que significa esses valores por ano. Para quem voa aeronaves a radiação, cerca de 600 horas por ano. 2 seriam voos domésticos, 5 voos internacionais. E o que significa isso, numa linguagem mais clara? Em 45 anos, digamos que o cidadão começou a voar aeronaves a jato com 20, aposentou-se com 65. Então, ele recebeu uma dose de cerca de 9.000 raios-x, 900 raios-x de tórax, ou 2.250 raios-x, caso ele esteja engajado em voos internacionais. Ou seja, é uma dose bastante grande e, com certeza, vai ter um efeito no nosso organismo. E o que nos preocupa? 46% da dose, em média, nessa altitude de 39.000 pés, são nêutrons. Nós recebemos, nessa altitude, 2.400 nêutrons por segundo por metro quadrado. Ora, o nêutron é altamente penetrante, ele simplesmente ignora essa fina camada de alumínio da aeronave e atinge o ser humano lá dentro, os computadores, componentes eletrônicos também, como depois o doutor Pazianotto vai fazer uma referência nessa parte. E no ser humano afeta principalmente o sistema nervoso central, cérebro.
E o que essa radiação toda ocasiona? Ocasiona danos no nosso DNA. Gera radicais livres. Esse slide da NASA, ele é bem sugestivo, porque ele mostra aí a radiação cósmica interagindo aí com o nosso DNA. E aumenta o risco de um câncer fatal, cataratas, danos cardiovasculares, câncer e malformações no feto, morte do próprio feto e defeitos genéticos nos nossos descendentes. Tabelas de risco podem ser encontradas nesse documento que está na parte de baixo do FAA, o DOT-FAA AM 03/16. Tem todas as tabelas de risco de acordo com o tempo de exposição que você procurar ali na tabela. E temos outro fenômeno também que é recente, ainda se conhece pouco, que é a radiação emitida pelos raios. Quando os raios atingem a aeronave, a tripulação, os ocupantes da aeronave recebem instantaneamente uma dose bastante grande de radiação. Se for somente o raio, eu diria que a pessoa teve sorte. Recebeu só o equivalente a 300 raios-x de tórax, todos que estão a bordo. Se não é um dia de sorte, e junto com esse raio vem um terrestrial gamma ray flash, um flash de raio gama, essa dose pode chegar a 1000 raios-x de tórax. Ou seja, é uma dose bastante alta. Essa palestra completa ela pode ser encontrada aí no YouTube, que foi apresentada no 5º Workshop de Segurança Operacional da Azagol em 2021. E maiores também, maiores detalhes podem ser encontrados também no meu livro, está na 2ª edição, e tem inclusive o e-book, onde com 500 hyperlinks acessa diretamente os documentos que serviram de referência para esse trabalho. Bom, tudo isso nos leva, então, e agora é dirigido aos atuais tripulantes, que nós necessitamos de uma regulamentação de proteção radiológica. Somos uma categoria profissional muito exposta à radiação ionizante. E, desde 2018, está sendo feito um esforço junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear para que esse reconhecimento ocorra. Em 2018, então, foi criado um grupo de trabalho que visava justamente analisar essa necessidade. E participou a CENEM, através do IRD e do DRS, a ANAC, o DCTA, o IAV, o Dr. Cláudio estava lá com a gente, e a minha consultoria, que eu tinha na época, a ACR Consultoria, dando aí assistência à Azagol, à ATR, à Abrapac e à SNA. Posteriormente também, a ABAR incorporou-se a esse grupo de estudos. E a conclusão é que o aeronauta brasileiro, a exemplo do que ocorre em outros locais do planeta, necessitava do reconhecimento que é exposto à radiação e devia ser informado, né, dessa exposição, e essa dose deveria ser monitorada. Infelizmente, esse documento não foi publicado e o assunto acabou se judicializando. E hoje a Justiça tem entendido que, independentemente da quantidade de exposição, o aeronauta tem direito a esse reconhecimento e, eventualmente, uma indenização por essa exposição. Então, tudo que se quis evitar com aquele grupo de trabalho, que era adotar uma legislação coerente, avançada, dos moldes da União Europeia, e não ocorreu, levou, então, à judicialização, está levando à judicialização, que está causando um prejuízo bastante grande aí para os envolvidos.
Bom, mas nem tudo está perdido. Em 2013, a CNEM finalmente resolveu dar prosseguimento a essa legislação e abriu uma consulta pública, isso é para nós aí, para finalmente publicar, então, essa norma CNEM 301, os requisitos básicos de radioproteção e segurança de fontes de radiação, e inclui nesse draft inicial, nessa minuta, o aeronauta. Então, pela primeira vez, com algumas décadas de atraso, o aeronauta é mencionado na regulamentação de proteção radiológica. Está aí a minuta, não é o ideal, é bastante genérica, ela estabelece um nível de referência de 5 milisievert, que jamais vamos atingir, a não ser que façamos voos pelo polo, ou tenhamos o azar de estar voando o dia que tem uma explosão solar muito grande. Então, é um nível, digamos, utópico. Mas já tem algumas medidas importantes. Já menciono a altitude de 28 mil pés, né, e vários outros valores que deverão agora ser analisados, depois de toda essa consulta pública, e esperamos que tenha um aprimoramento nessa norma. Do jeito que está, já é um avanço bastante grande, que veio com algumas décadas de atraso, pois reconhece e corrige uma injustiça enorme. Nós somos a categoria mais exposta à radiação ionizante, mais do que quem trabalha lá em Angra 1, Angra 2, e a legislação simplesmente omite o nome tripulante, omite o nome aeronauta. Esperamos que, em breve, depois dessa consulta pública, seja publicada aí a norma e a gente finalmente tenha reconhecido os nossos direitos e essa tremenda injustiça seja corrigida. Qualquer um dos presentes aqui pode entrar no site da CNEM e dar lá sua opinião sobre essa consulta pública. Está aqui meu WhatsApp, meu e-mail. Não temos tempo para... Aliás, uma pergunta, para não fugir muito aqui do horário. Alguém tem alguma pergunta? As outras eu posso responder por WhatsApp ou por e-mail. Bom dia, muito obrigado pela palestra. O senhor, meu nome é Carlos, eu sou conselheiro fiscal da ABAPAC, aqui presente, e a minha dúvida é em relação à judicialização. O senhor falou que há demandas judiciais em tirando indenizações decorrentes desse dano da organização da população. Essas ações judiciais, elas são individuais, elas são coletivas, e isso está em que instância hoje? Já está em Brasília ou está tudo em nível de sentença aí? Muito obrigado. Excelente pergunta. Essa judicialização é efeito da lacuna, da falta de uma legislação que inclua os aeronautas. Pelo que eu tenho acompanhado, está a nível individual, como vocês podem observar aqui nesta decisão do juiz federal, daqui 8ª Vara Previdencial de São Paulo. Não tenho conhecimento ainda de ações coletivas, não tenho. Mas, pelo que acompanhamos, todas as ações individuais têm tido uma decisão favorável. Ou seja, se não há uma legislação específica, a Justiça tem decidido aí favoravelmente para os aeronautas. Não sei se respondi totalmente a sua pergunta. Pessoal, vou passar então a palavra agora para o Dr. Pazianotto, que vai dar prosseguimento aqui à palestra. Obrigado a todos aí e estamos à disposição.
ajudar aqui, né? Obrigado, Russo. Vamos ver aqui. Oi? Ah, não vai precisar o áudio. Eu vou falar na hora. Tá, vou explicar. Beleza? Aqui, né? Dá 2 cliques aí, vamos ver se ele... Aí tem que colocar modo apresentação, né? Aqui, eu acho. Será que é aqui? Como que é? E o professor Cláudio não pôde vir, ele está doente, ele amanheceu hoje não muito bem, e ele pediu para que eu substitua na parte dele, né? Então eu vou passar mais ou menos rápido, algumas ideias gerais da parte dele, e depois eu continuo. Então a ideia da apresentação, eu acho que não está modo tela cheia ainda. A ideia aqui é mostrar alguns projetos de pesquisa que nós estamos desenvolvendo dentro da Força Aérea. Eu sou professor do ITA e o Cláudio é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, o IAV, e ambos pertencem ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é o DCTA. Tá? Bom, então são os projetos de pesquisa dentro da FAB, e aqui envolvendo radiação ionizante no ambiente aeronáutico. Tá? E como que começou essa história? O Cláudio, lá em 2009, né, junto com o professor Odair e outros pesquisadores, eles começaram a desenvolver estudos de radiação cósmica no espaço aéreo brasileiro, tá? E as doses devido a essa radiação em tripulantes. Então, isso aqui foram feitos alguns voos, tá, em 2010 e 2011. Eu participei nessa época, foi mais ou menos a época que eu comecei o meu mestrado. E aqui foi usado, em colaboração com o IPEV, né, foi usado um Learjet para fazer medições em regiões específicas aqui no território nacional. Tá? Então foram feitas medidas em rotas e também em pontos, né, alguns pontos fixos, estrategicamente escolhidos, por exemplo, a região ali de Foz do Iguaçu. O campo magnético da Terra possui uma deformação, né, e essa deformação nós damos o nome de anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa deformação, ela cobre boa parte do nosso território nacional. E naquela época o centro dela era aproximadamente a região de Foz do Iguaçu. Por isso que essa é uma região que nós procuramos fazer medições também, pois essa deformação nas linhas do campo magnético terrestre poderia, né, como por hipótese, ser uma janela de abertura à radiação cósmica. Então por isso que foi escolhida aquela região, tá? Uma das, né? Então aqui tem algumas figuras, né, de voos, por exemplo, que foi até a região nordeste, região de São José dos Campos, também aqui a região de Foz do Iguaçu, né, que era a região que nós tínhamos o mínimo de intensidade do campo magnético terrestre, devido a essa anomalia magnética. E o professor Cláudio, então, fez diversos estudos, né, inferências estatísticas, para tentar entender o quanto a tripulação, os aeronautas aqui da América Latina, recebem de dose durante em média, né? Então ele fez um estudo bastante detalhado nesse aspecto, tá? Então ele usou aqui as medições e também simulações computacionais para acessar esse tipo de informação. Bom, tem duas frentes, eu categorizando de forma bastante simples aqui, tá? Tem duas preocupações na parte da aeronáutica devido à radiação cósmica. Uma delas é a tripulação, então é do ponto de vista, vamos dizer, biológico, e a outra seria também a eletrônica, né, embarcada nesses aviões, né? E, bom, essa radiação, como o comandante Ruas trouxe para a gente, a principal componente é nêutrons, né, em altitude de voo, e a estrutura da aeronave, basicamente, ela é invisível para esses nêutrons, tá? Esses nêutrons cruzam toda a estrutura da aeronave
E ele também cruza a eletrônica que compõe ali o computador de bordo da aeronave, né? E uma vez que ele passe ali, esse nêutron, ele colide com o núcleo dos átomos que compõem aquela eletrônica, produzindo cargas, né? Por exemplo, prótons. Esses prótons vão passar por ali e gerar elétrons, e isso pode mudar o comportamento dessa eletrônica, ou até mesmo induzir falhas nessa eletrônica, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, é um voo que foi entre Singapura até Perth, se eu não me engano, ali na Austrália, né? E usando o aeronave Airbus A330. E durante esse voo foi reportado duas quedas abruptas, e esses buracos que vocês estão vendo aqui no teto da aeronave é devido a passageiros que foram lançados contra o teto, e foram centenas de pessoas, né, com danos, né, graves ou gravíssimos. E depois de várias investigações, concluiu-se que uma das únicas hipóteses que não foi descartada é o dano de radiação causado por nêutrons no sistema, no centro inercial dessa aeronave, né? Então, para vocês terem ideia aí de uma das problemáticas, né? Então, existem diversos estudos dentro dessa linha, principalmente a tecnologia, cada vez nós temos um processo de miniaturização. O tamanho da eletrônica é cada vez menor, isso pode ser um problema, né? Então é tema de investigação ainda, a radiação ionizante, tá? Bom, aqui eu vou passar bastante rápido, que o comandante Ruas já mencionou, né, que seria a questão da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que montou um grupo de trabalho, e hoje esse projeto de norma está em consulta pública, né? Então isso é um ganho bastante relevante aí, dentro do território nacional, né, com relação à tratativa legal da radiação ionizante aos aeronautas, tá? Bom, esse é um projeto que é coordenado, então, agora partindo para os projetos dentro da FAB que envolvem isso, tá? Esse é um projeto coordenado pelo professor Cláudio, que é o ELISA-D. Então, o nome é o Efeitos Nocivos da Radiação Ionizante em Tripulações, Sistemas Aeroespaciais e Defesa, tá? E aqui ele é composto por alguns pilares, tá? Vou passar rapidamente, tá? Um pilar seria a defesa radiológica e nuclear. Eu tenho um aluno de mestrado que está trabalhando exatamente nesse tema, então ele está simulando uma aeronave quando passa por uma pluma de radiação liberada, por exemplo, por um acidente nuclear. Vamos supor que ocorra um acidente nuclear na usina Angra dos Reis. Esse acidente pode haver a liberação de uma pluma de radiação no ar, e quando passa uma aeronave ali, o que acontece com a radiação nas pessoas dentro dessa aeronave, e depois quando essa aeronave pousa, ela é contaminada ainda por esses radionuclídeos que vão emitir radiação. Então, como que a radiação no entorno da aeronave, mesmo ela em solo, uma vez que ela cruze ali. Então, é um trabalho, né, relacionado a essa área. Aqui também, uma das preocupações seria um ensaio de qualificação de componentes e dispositivos e materiais, projeto de módulos básicos de dispositivos robustos à radiação, né, dispositivos eletrônicos, e aqui, que eu acho que aqui dentro desse contexto, o mais importante, talvez, né, um dos mais, é a caracterização dos ambientes radioativos, né? A gente trabalha com a parte aeronáutica, também a parte espacial, tá? E aqui, essa caracterização, a gente pode entender como medições, né, e também simulações. As medições, elas não são simples de se fazer, porque o campo de radiação cósmica em altitude de voo, ele é bastante atípico. As energias envolvidas são energias que são bastante diferentes das energias usuais em laboratórios aqui na Terra, né? Então, você não consegue pegar um equipamento que é usado, por exemplo, dentro do hospital e usar para fazer medições, porque ele não foi projetado e caracterizado para as energias de radiação cósmica em altitude de voo. Então, é um trabalho bastante complexo, né, porque a radiação cósmica ela é complexa, né, por natureza, as características físicas. Então, o ELISA-D trata isso.
Como suporte do ELISA-D, tem lá no Instituto de Estudos Avançados, e é coordenado pelo professor Cláudio Federico, o Laboratório de Dosimetria Aeroespacial. Lá há diversos equipamentos, inclusive um fantoma antropomórfico, nesse caso seria feminino, para simular o tecido humano frente à radiação, tá, ionizante. Existem outros equipamentos, vou só chamar a atenção a esse aqui, que é o TEPC, que esse equipamento, apesar da dimensão dele ser grande, ele simula ele vai estimar a dose deixada pela radiação cósmica em uma dimensão celular. Então, aqui você simula uma célula do tecido humano, basicamente, né, e a dose deixada ali usando esse instrumento. E nós temos também um container que está instalado no Observatório Pico dos Dias, no Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica ali em Brasópolis, sul de Minas. E lá nós monitoramos, né, componentes da radiação cósmica diariamente. Tá? Bom, agora esse projeto que eu vou apresentar para vocês é um projeto que eu sou coordenador, chama RAP, né, um projeto FAPESP. E aqui a ideia é desenvolver um software, então seria chamado Radiation Environment Platform. Aqui nós desenvolvemos duas interfaces diferentes. Uma interface que eu acho que é de mais interesse de vocês, que é o que nós chamamos de público geral, mas aqui seria mais tripulações, aeronautas. E aqui, nessa interface, você vai poder colocar da onde partiu e o destino, de qualquer rota do mundo para qualquer data. E você vai poder estimar a dose recebida nesses trajetos. Tá? Então, é a primeira vez que foi desenvolvido esse software na América Latina e até onde a gente sabe, na parte sul do globo. Né? E a outra interface que nós desenvolvemos aqui é destinada a pesquisadores. Então, aqui eles vão poder acessar informações bastante mais detalhadas da radiação cósmica. Essa interface ela possui características inéditas em comparações aos softwares que existem por aí, que seria, por exemplo, o Carry 7, que é e6, né, mas agora eu acho que está na versão 7, que é dos Estados Unidos. Depois tem o XPAX, que é do pessoal do Japão. Tem há também softwares europeus, por exemplo, o Avidos. E aqui nós conseguimos fazer coisas que parcialmente possui fatores limitantes nesses outros softwares. Aqui é possível, por exemplo, estimar a distribuição angular da radiação cósmica. Nós consideramos um range de altitude muito mais elevado. Você não vai precisar acessar a internet. Você vai baixar o software no seu computador e rodar quantas vezes você quiser. Tá? Então, a ideia é essa. Bom, aí você poderia me perguntar, eu queria só mostrar aqui qual que é a ideia. Tá? Radiação cósmica, nós podemos categorizar em duas principais componentes. Uma é a componente galáctica. A componente galáctica é toda a radiação que vem de fora do sistema solar, da nossa galáxia, ou mesmo de regiões de fora da nossa galáxia. Essa componente, ela possui um espectro de energia muito amplo, é aproximadamente constante, e a maior parte dela é prótons, da ordem de 87%, e 12% aproximadamente alfas, e 1% núcleos de íons pesados. Tá? Uma vez que essa radiação cósmica galáctica chega aqui na nossa heliosfera, vamos dizer, nas regiões próximas à Terra, ela vai também contrapor com uma radiação cósmica que nós chamamos de solar, que a origem é da atividade do Sol. O Sol ele possui um ciclo de atividade, então se nós quisermos desenvolver um software que vai calcular a radiação cósmica em voo, nós temos que considerar essas coisas aqui, a parte de astrofísica, vamos dizer assim. Né? Inclusive a atividade do Sol, se existiu uma atividade mais intensa ou menos intensa, isso vai afetar na data que você estiver voando, né, a intensidade de radiação cósmica. Bom, uma vez que essa radiação cósmica chega na atmosfera, muitas partículas são produzidas através de reações nucleares. Então, esse software, no fundo, a gente desenvolveu uma aplicação que considera física nuclear. Né? Então, basicamente uma física nuclear bastante robusta. Ali,
Por exemplo, o próton, que colide com o nitrogênio e oxigênio da atmosfera, ele fragmenta esse nitrogênio e oxigênio, produzindo muitas partículas. Por exemplo, nêutrons, prótons, pions, são partículas que talvez vocês não conheçam, positivo, negativo, muons, mas nêutrons são os mais importantes aqui. E nós consideramos todas essas partículas nas simulações. Tá? Bom, só para você ter uma ideia, dentro desse projeto, então, essa simulação começou ainda lá no meu doutorado, tá? E nós modelamos a atmosfera terrestre, consideramos a radiação cósmica que vem do Sol e do espaço e a interação entre elas, e também simulamos o transporte. E foi um fator um tanto quanto inédito aqui, é que nós consideramos o campo magnético terrestre na baixa atmosfera. Só para você ter uma ideia, indicado aqui na seta, nós temos uma partícula, um próton cósmico, e ele chega na atmosfera, ele é defletido. Essa curva que você está vendo é quando ele interage com o campo magnético da Terra. E nós simulamos todos esses caminhos e as interações e partículas secundárias sendo produzidas, como o comandante Ruas mencionou aqui, que é esse chuveiro de radiação. Então, esse monte de partícula, vamos dizer assim, né, irradia aqui a aeronave que passa por aqui. Então, fizemos essas simulações e produzimos espectros, dados de espectro de nêutrons em altitude de voo, nível do solo e até muito além, até 80 km de altitude, tá? Que é um exemplo, né, desses espectros que nós produzimos. Então, só queria mencionar aqui que são nêutrons de baixa energia, energia intermediária e energias muito altas, tá? Então, é uma composição de energia de nêutrons, de população de nêutrons, bastante complexa, de um range de energia muito amplo. E também estimamos as distribuições angulares desse nêutron. Então, a ideia aqui a gente foi um pouco além, que é pegar essas informações das distribuições angulares. Tá? Fizemos comparações com medidas em voo, usando o Learjet, com o pessoal do IPEV, né, lá do DCTA, e comparamos também com o nosso código, aqui é a dose, né, ambiente, experimental, e aqui usando o nosso software. Tá? E fizemos outras comparações também. Bom, então, o desafio desse trabalho foi desenvolver todos esses cálculos, né? Essas simulações foram bastante extensivas, foi um trabalho de mais ou menos aí, que começou em 2012, e agora que a gente está concluindo, né, para vocês terem ideia da extensão desse trabalho. Nós consideramos 10 tipos diferentes de partículas. Dentro do projeto RAP, nós realizamos mais de aproximadamente 1000 simulações. Isso foi mais de um ano da ordem de um computador, vamos supor, mais de 100 cores, né? São 2 computadores de 56 cores nós usamos, então foi mais de um ano de cálculo. E nós, então, desenvolvemos um conjunto de metodologia para estimar as doses recebidas, né? Depois, em qualquer rota, e fizemos 2 interfaces gráficas intuitivas. Então, eu apresento aqui de primeira mão, é a primeira vez que eu estou apresentando a interface do que vai ser o RAP, tá? Essa aqui seria a versão para aeronautas, do público geral, né? E a outra, a interface, seria para pesquisador. Lá ele vai poder controlar modelos de física nuclear, pegar dados de distribuição angular, algo bastante mais detalhado, e aqui seria para as doses. Aí eu gostaria apenas de passar um vídeo bastante rápido, 1 minuto, mostrando um uso, né, um exemplo aqui do uso desse software que a gente vai tornar disponível assim que a gente obter o registro dele, tá? Para vocês poderem baixar no computador de vocês e usar. Então, aqui é um caso que eu gravei um vídeo, gravei minha tela, né, fazendo uma simulação, então real, vamos dizer, né? Então aqui você coloca o sistema de unidade, se é em pés, o metro, aqui a subida e a descida, né, o quanto tempo você levou, a data. Então eu estou colocando uma data aleatória no calendário, e isso ele já busca a atividade, ele já vai considerar a atividade solar e o que acontece naquele momento, tá? Aqui eu coloquei um voo, por exemplo, de Guarulhos a Madrid, mas qualquer rota nacional ou internacional está aqui dentro, tá? De qualquer aeroporto, qualquer combinação de aeroporto do mundo, tá? A gente conseguiu incluir aqui.
Aqui você pode colocar as altitudes e o tempo que você ficou para cada nível de altitude. Por exemplo, 36 mil pés, eu chutei valores aleatórios aqui, 5 horas, enfim, subi um pouco, e você pode colocar aqui as suas altitudes. Depois disso, o software carrega um banco de dados bastante extenso, tá? da ordem de 5 milhões de linhas, e agora ele vai fazer o cálculo para todas as partículas, e depois disso ele vai retornar aqui para a gente a dose, né, efetiva recebida por quem voou, né, aquele perfil de voo. Tá? Se puder encerrar. Então, isso aqui seria a carinha da RAP hoje, né? E futuramente a gente pensa até tornar isso um aplicativo de celular, né? Tem alguns desafios aí ainda. Tá? Bom, obrigado, comandante. Aqui é um outro projeto que eu sou coordenador, que é o projeto ERICA, que é o efeito das radiações, da radiação ionizante de origem cósmica em aeronautas. Tá? Então, essa radiação cósmica, quando cruza o corpo humano, basicamente, a maior fração é a água. Tá? Existem dois efeitos conhecidos, né? Um é quando essa radiação cósmica ela interage diretamente com a cadeia de DNA, né? E ele pode promover uma quebra, ou essa quebra pode dar origem a trocas de cadeias ali de DNA, ou essa radiação ela passa por regiões da célula que não é a região nuclear celular propriamente dita, e sim a região que possui água, só que tem um problema, né? A radiação, como ela é uma radiação ionizante, ela possui energia suficiente para ionizar o meio, ela pode produzir radicais livres, por exemplo, OH-. O OH-, ele é altamente reativo, ele pode reagir com o DNA e também causar danos. Então, esses danos no DNA nós chamamos de efeitos genotóxicos. Então, a ideia desse projeto, tá, é tentar estimar experimentalmente esses danos. Tá? Então, por exemplo, se você tem outros tipos de partículas que tem no campo de radiação cósmica, por exemplo, alfas, a partícula alfa é uma partícula, é o núcleo do hélio, ele é mais pesado e mais carregado, carga 2. Ele possui um LET, nós chamamos de Linear Energy Transfer, ele precisa caminhar menos para depositar muita energia. E esse LET, ele coincide exatamente com o tamanho da nossa cadeia de DNA. E ele pode quebrar, né, em 2 pontos esse DNA e aumentar a chance de morte celular. Tá? Então, tem toda essa questão biológica, né, do efeito dessa radiação ionizante. E aqui nós contamos, então, eu estou orientando um aluno de mestrado, ele está modelando esse fantoma antropomórfico, que a ideia é usar para quantificar a radiação. Tá? Então, esse fantoma, gente, ele é todo fatiado, e em cada fatia nós possuímos pequenos orifícios que a gente pode incluir dosímetros, que vai quantificar a radiação. Por exemplo, no caso é fantoma feminino, né? Você pode colocar lá no ovário, quanto de radiação, mama, né? ou qualquer outra região, tireoide, etc. Tá? Então, o que nós fizemos já é escanear ele num tomógrafo, e agora a gente converteu, né, essa geometria desse fantoma para um código que a gente vai fazer os cálculos de radiação lá dentro. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. E existe a questão de medições experimentais usando equipamentos em colaboração com o professor Cláudio Federico, né, lá do Laboratório de Dosimetria Aeroespacial. Tá? Bom, serão feitas, então, a ideia desse trabalho, além dessa parte de simulação e medição, nós pretendemos coletar amostra de sangue de tripulações. Tá? Então, com isso, nós contamos com o apoio de vocês. Eu tenho feito reuniões também com o pessoal da Abrapac, o presidente da Abrapac, e que está nos apoiando muito, né, ajudando muito, né, nessa missão que não é tão trivial, né, então depende muito da colaboração mesmo. Então, colaboração voluntária, né,
O cenário ideal seria a gente coletar sangue antes de iniciar as missões, né? E depois, no final, quando volta, coletar novamente esse sangue e a gente manda para os nossos parceiros da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Lá eles vão analisar se houve quebras no DNA, etc. E para inferir, né, com uma dada amostragem, estatísticas disso, para ver se essa radiação cósmica está causando esses efeitos ou não, que podem ser, pode causar danos e aumentar probabilidades e chances de origem tumoral, por exemplo, tá? Isso é tudo tema de investigação que pode partir dessa pesquisa. Então a gente temos uma aluna de doutorado que está trabalhando nisso, mas os prazos são curtos, então a gente está correndo com isso agora, tá, gente? Bom, aqui vai ser feita a análise de quebras cromossômicas e trocas de cromátides irmãs, ensaio cometa, que são testes biológicos. E é lógico, antes do voluntário ter a coleta de sangue, né, retirada, né, tem um pequeno questionário que vai ali perguntar sobre doenças familiares, né, se tem ou não tem, a parte nutricional, que tipo de alimentação, etc. E é lógico que isso tudo é como anônimo, né, só para preencher, analisar dados mesmo. E esse projeto ERICA já foi aprovado no Comitê de Ética e está pronto aí para ser executado. Tá? Então agora já temos uma pequena verba, né, que já compramos os insumos para realizar essas análises também. Tá? Bom, gente, eu fui bastante breve aqui porque eu estava com medo do tempo, mas os financiadores é a FAPESP, a CAPES, e também ajudou a financiar parte desses trabalhos a Agência Internacional de Energia Atômica. Aqui são os principais parceiros, que é o IAV, o ITA, a ONERA, que é a Organização Nacional Espacial Francesa, né, que a gente possui vários trabalhos juntos, a Universidade de Sevilha, a UFIXPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o IPEV. Tá? Então, eu deixo aqui o contato do professor Cláudio Federico, que infelizmente não pôde estar conosco, e o meu contato também, sintam-se à vontade em escrever, tá? Para tirar dúvidas ou colaborar conosco na medida do possível, enfim, tá? Deixo aqui. Muito obrigado. Doutor Maurício, muito obrigado. Realmente o trabalho que vocês fazem é fantástico, né? Espetacular. Acredito que muitas pessoas não tinham conhecimento disso, né? Você e o comandante Ruas. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas aqui, ó. Ela levantou a mão primeiro, Túlio. Oi, bom dia. Eu queria saber se existe alguma altitude dentro do que as aeronaves comerciais conseguem voar, que vocês consideram mais segura, ou se toda a troposfera, no geral, tá igual, dá na mesma? Boa pergunta. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma altitude que chama máximo de Pfälzer, que é da ordem de... Eu vou falar em quilômetros, tá? Porque normalmente a gente usa quilômetros, né? Mas é 18 quilômetros de altitude. Essa região é a região que há a maior incidência de radiação cósmica. Primária, que vem do espaço, e secundárias produzidas. Então, é o somatório das duas. Essa é uma altitude crítica, vamos dizer. Tudo que vem abaixo, quanto mais distante dessa altitude, é mais seguro do ponto de vista de intensidade de radiação. Tá? Então, quanto mais alto, aumenta a intensidade de radiação, e quanto mais baixo, diminui. Agora, qual é a altitude mais segura possível? O quanto mais baixo possível, tá? Mas aí há outras implicações, né? Lógico. Mas então seria essa a ideia. 18 seria uma região de referência. Tem avião comercial, é lógico que vai até um certo limite ali, né? 12,5 quilômetros talvez, dá, sei lá, 41 mil pés, ou um pouco mais, né? Mas aviões militares podem ir além, executivo também, né? E também nós tem um pessoal que trabalha com balões atmosféricos que vai a 30 quilômetros, né? Então aí existem outros interesses aí nessas outras regiões, tá? Então seria isso.
Doutor Maurício, excelente apresentação. Eu sou fã do trabalho do Dr. Cláudio já há muitos anos, né? A gente se encontrou lá também, junto com o Ruas, na Radio 2014, lá no Sul, né? É uma pergunta mais técnica, mas enfim, eu vi que vocês estão usando o Gent 4 e o Bertini para a parte nuclear, né? Mas então vocês desenvolveram a interface, ou vocês mudaram a modelagem em si? Boa pergunta. Nós usamos esses modelos, tá? Mas nós tivemos que criar um conjunto de metodologia. Primeiro, como que é a radiação cósmica em qualquer ponto da Terra. Para isso, a gente teve que considerar a componente da radiação cósmica que é presa na magnetosfera ou defletida pelo campo magnético da Terra e a radiação cósmica que consegue passar pela magnetosfera e chegar. Então, esse é um conjunto de metodologia. As parametrizações de física, nós usamos as que já existem. Então, Bertini é um modelo que a gente usa de reação de cascata intranuclear. Desculpa, eu estou sendo um pouco técnico, tá, gente? Mas é um modelo de cascata intranuclear que vai de 200 MeV até 10 GeV, e a Binary Cascade, a cascata binária, é parecido. Só que elas possuem diferença na multiplicidade de nêutrons. Então, a gente fez essas comparações, né? Os outros softwares é uma caixa preta. Você tem os... bom, em geral, os softwares que eu digo comerciais, né, de cálculo de rota, é uma caixa preta, a gente não tem acesso e não consegue controlar. E além do Binary Cascade, a gente usou também o INCL, isso é bastante recente no Gent 4. E graças à parceria do pessoal da Universidade de Sevilha. E para baixas energias de nêutrons, usamos a High Precision, né, que é o transporte de nêutrons de baixa energia, com as matrizes de espalhamento. Tá? Valeu, doutor, muito obrigado. Só mais uma perguntinha, só para a gente não sair muito do nosso tempo. Professor, bom dia. Me chamo Erasmo, sou piloto, instrutor de voo na baixa atmosfera. Pensava que estava isento desse problema, mas nem tanto, né? Então, é um assunto muito relevante, porque sabemos que estamos expostos a esses riscos, né? Mas queria lhe pedir, se for possível, o senhor falasse novamente sobre essas regiões no planeta, ou seja, essas regiões no globo, onde há as chamadas anormalidades magnéticas. Eu gosto muito de conhecer sobre esse assunto que o senhor abordou. Então, se o senhor puder falar um pouco mais, quantos são, em quais regiões principais estão localizados, para a gente aprofundar. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. No globo, a radiação cósmica, né? Quando eu não entrei nessa parte porque senão a gente ia demorar mais, mas o campo magnético terrestre, a configuração dele, a intensidade dele em cada altitude, isso vai mudar a radiação cósmica que incide na atmosfera, tá? Então é muito importante isso. A anomalia magnética do Atlântico Sul é uma das anomalias que é de muito interesse para a gente, porque pega boa parte do nosso território nacional. A influência dela na radiação cósmica em altitude de voo, isso ainda é tema de estudo, tá? Nós temos que fazer simulações e existem ainda lacunas aí, não tem conclusões exatamente com relação a isso, ainda existem várias coisas para se responder. Por uma dada altitude, se você uma altitude mais elevada, vamos dizer, acima de aviação, né? A gente já está falando de balões atmosféricos, a anomalia ela pode influenciar bastante. A atmosfera e a atenuação dela para a radiação cósmica pode tornar o efeito dela desprezível, mas pode, isso não é concluído ainda, tá? Regiões próximas aos polos, né, tanto norte e sul, você tem uma incidência maior de radiação cósmica. Quanto mais próximo a latitudes polares, é maior, porque as linhas de campo magnético terrestre elas estão numa disposição mais vertical, tem uma componente vertical, e isso pode ser entendido como uma janela de abertura à radiação cósmica que chega naquela região. Então, numa rota que você sai Brasil, né, sei lá, Guarulhos, para Paris, você passa por muitas regiões com configurações de campo magnético terrestre bastante distinto. Isso vai mudar a incidência da radiação cósmica, tá? E o que a gente fez é simular todas essas condições, tá?
E existem outras anomalias que podem ser menos importantes. A anomalia magnética do Sul é muito importante. Só para você ter uma ideia, muitos veículos espaciais, satélites, por exemplo, eles entram em stand-by eventualmente quando vai passar aqui, porque a falha eletrônica deles aumenta a probabilidade em muito. Tá? Então é uma região bastante conhecida. Tá?